Caros irmãos, já paramos para refletir para onde é que este país está sendo levado? Para onde é que nós vamos? Para onde é que nós estamos? O que é que nós queremos? Já paramos para refletir o que está acontecendo no nosso país? E isso conforma-nos quando nós temos a identidade como moçambicanos? Não, eu não me conformo. Eu não me conformo porque sou moçambicano. Eu não me conformo quando vejo o meu país a caminhar à torta. E olhando que há homens capazes de colocar este país nos caris e seguir para a direção que nós todos ficaremos felizes. Pela primeira vez na história da nossa democracia, vale a pena nós trazermos isto. A Procuradoria-Geral da República multa partidos políticos e candidatos. Sabe o que? Qual é o nome que nós podemos dar a esse tipo de coisas? Independentemente de qualquer tipo de alegação que possa vir lá para poder incriminar os nossos concidadãos, o Albino Forquilha e Venâncio Mondlane, incluindo o partido Podemos, e chama-se intimidação. Chama-se intimidação. Então significa que Moçambique deixa de ser um Estado de direito democrático. Já não é. Isto é um Estado de ditadura. Mas se eu questiono para onde é que nós vamos, é que nós vamos a tempo de consertar. E nós temos que refletir isto agora, não é amanhã. Porque se nós deixarmos para amanhã, será tarde para nós. Será muito tarde para nós. Quando nós temos a capacidade de dizer não, não é este Estado que nós concebemos. É preciso a gente recordar que esta democracia é fruto de sangue. Muitos milhares de moçambicanos morreram à busca dessa democracia. E nós não podemos admitir que o nosso país regrida. Essas conquistas que nós conseguimos ao longo do tempo voltem para nós. Sabe por quê? Porque amanhã já não vai falar. Amanhã você vai ser impedido a circular. Amanhã você não vai ter palavra. Amanhã você não vai emitir qualquer tipo de opinião. É o país que nós estamos a conceber agora. E se nós nos calarmos, amanhã será pior. Nós temos a capacidade de alterar isto agora. Não é amanhã, agora. Vimos ontem a PGR a multar o Albino Forquilha, Venâncio Mondlane e o partido Podemos por 32 milhões de meticais. A justificação é aquela, porque vandalizaram. Em nenhum momento nós já vimos a PGR a multar aqueles empreiteiros que mal fazem as infraestruturas do Estado, as estradas, as casas que custam os nossos recursos. A PGR nunca multou esses. A PGR tem tudo para multar, tem tudo para exigir aqueles que roubam o dinheiro do Estado. A PGR nunca fez. A PGR escolheu Albino Forquilha e Venâncio Mondlane para ressarcir o Estado em 32 milhões de meticais. Então, se assim for, senhores da PGR, que no lugar de ser o zelador pela legalidade, ficou mais que claro que esta PGR tem a umbrella política. Essas não são medidas administrativas, são medidas políticas. Então, se assim for, todos os 32 milhões de moçambicanos devem pagar a multa, incluindo eu. Devemos pagar a multa. Pagamos a multa porque nós exigimos um Estado que deve zelar pelas melhores políticas públicas, pela melhor educação, pelos transportes, pela saúde, pela qualidade da educação. E assim, as reivindicações sempre continuam. Quando há manifestação, as pessoas reivindicam isso. Ter o melhor transporte, ter a segurança. Então todos temos que pagar a multa. A PGR deve exigir a multa aos médicos,
aqueles médicos que exigem os seus direitos. A PGR deve exigir a multa aos enfermeiros. Os enfermeiros que exigem nas suas manifestações os seus direitos. A PGR deve multar os técnicos da saúde. Aqueles técnicos da saúde que exigem os seus direitos, os melhores salários. A PGR deve multar os advogados, aqueles que protestam porque querem os melhores salários, querem as melhores condições para poderem trabalhar. A PGR deve multar os magistrados, aqueles que reclamam o sistema da justiça do nosso país, que até poderia ser melhor. Não uma justiça politizada, mas uma justiça que serve os interesses da justiça. A PGR deve multar a polícia que disparou de forma deliberada para aqueles concidadãos que morreram, sem culpa nenhuma, porque estavam a manifestar. A PGR deve multar os agentes da UIR, estamos a falar da Polícia Especial, aqueles que atiraram de forma deliberada gases lacrimogéneos contra cidadãos indefesos. A PGR deve multar os madjarmanes que há 30 anos estão a marchar, estão a reivindicar, estão a manifestar dos seus direitos, do seu dinheiro, que trabalharam na Alemanha e que este governo desviou. Até hoje, muitos morreram. A PGR deve multar. A PGR deve multar os polícias, aqueles que matam de forma deliberada. A PGR deve multar aqueles que roubam o erário público nas empresas, aqueles que colocam o Estado moçambicano nas condições em que nós nos encontramos. A PGR deve multar aquele cidadão que durante as dívidas ocultas da investigação da Kroll recebeu aquela viatura para fazer a campanha. A PGR deve multar os cidadãos que dilapidaram o Estado por 2,4 mil milhões de dólares. A PGR deve multar aquele partido que recebeu os 10 milhões de dólares de forma ilícita. A PGR deve multar todos aqueles que colocaram em causa a nossa economia, que fizeram cair Mabor, Riopel, Testa África. Muitas empresas que este país concebeu. A PGR deve multar a Comissão Nacional de Eleições, porque é ela que é o vetor dos problemas que nós nos encontramos hoje. Desde 1994. O país está em problemas pós-eleitoral. Quem protagoniza isto é a Comissão Nacional de Eleições. A PGR deve multar. A PGR deve multar o STAI, que é a fábrica de resultados falsos. A PGR deve multar o Conselho Constitucional, que é lá onde se nós agora, como moçambicanos, à espera de vermos este órgão de soberania a trazer os resultados para mainar os ânimos deste povo. Se ela quiser, vai fazer. Se for o Conselho Constitucional Político, não vai fazer. Os resultados serão idênticos nos outros ou daqueles outros processos que nós vivemos. A PGR deve multar. A PGR deve multar todos aqueles que dilapidam os nossos recursos, a nossa madeira, o nosso peixe, o nosso ouro, o diamante e rubi, ali na Manhumbir. A PGR deve multar todos aqueles que têm concessões, esses que defendem os seus interesses. A PGR deve multar a todos aqueles que de forma ilícita trabalham para colocar em causa este Estado. A PGR deve multar-se por si própria. Haver uma notificação para a própria PGR por ter permitido que este país caísse nos moldes em que nós nos encontramos, quando eles poderiam repor a legalidade. A PGR deve se processar e se multar. A PGR não pode permitir aquilo que nós estamos a assistir no nosso país, de olharmos um Estado de direito a transformarmos num Estado narcotráfico. A PGR deve multar. São essas dicas, senhores procuradores, que vocês devem encontrar para poder multar a todos aqueles que nós estamos aqui a citar, que estão a colocar em causa a nossa soberania.
a nossa soberania, a nossa liberdade, o nosso Moçambique,